Jesus chegou, chegou para mudar. Jesus chegou para mudar. Olá, meus irmãos. Cá estamos de novo para gravar mais um vídeo, mais uma reflexão sobre a Palavra de Deus. Eu sou o professor João Bess, este é o canal Teolotube. Entrem, se inscrevam no canal, deixem o seu joinha, o seu like. Não esqueçam de apertar o sininho para que vocês recebam as notificações das novidades do canal. Vamos gravar um vídeo que foi intitulado, eu dei o título a este vídeo de Desespero. Vamos falar sobre isso. Eu quero fazer a leitura bíblica, a versão que eu uso sempre é a Ara Almeida Revista e Atualizada, a segunda edição dela. São dois textos que eu quero utilizar para essa nossa reflexão. O primeiro texto está em Romanos, capítulo 8, verso 31, a parte B do verso, a segunda parte do verso, que diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? O outro texto, Mateus, capítulo 16, verso 18, também a segunda parte do verso. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá. Eu quero iniciar essa nossa reflexão de hoje com uma historinha. Uma historinha que eu vou fazer a introdução da reflexão com essa historinha, mas vou deixar ela meio que no ar. E aí, no final da reflexão, eu volto à historinha, para dar o final, O homem desesperado está sentado em um dos cantos da igreja durante a reunião. A boca está seca, as mãos suando, ele mal se mexe, sente-se deslocado em uma sala de discípulos. Mas para onde ele pode ir? Ele está deslocado, ele está desesperado, mas para onde ele pode ir? Acaba de violar cada uma de suas crenças, feriu cada uma das pessoas que ama, passou uma noite fazendo o que jurou que jamais faria. E agora, no domingo, lá está ele, sentado e com o olhar fixo. Ele não fala, apenas pensa. Se essas pessoas soubessem o que fiz, isso corrói ele. Ele não está na igreja, sentado lá no banco. Ele está praticamente se escondendo, está lá no final, no fundo da igreja. Se ele pudesse, ele se agachava atrás do banco. É assim que ele se sente. Sente-se assustado, culpado e sozinho. Ele poderia ser um viciado, um ladrão, espancar os filhos, espancar a mulher. Ele poderia ser ela, solteira, grávida, confusa. Poderia ser um sem número de pessoas, pois um número indeterminado de pessoas procura o povo de Deus nessas condições, na hora do desespero. Na hora que nada mais funciona, na hora que não tem mais para onde correr, correm para o povo de Deus, correm para a igreja de Deus. Na hora desse desespero, dessa infelicidade e desamparo, quando eles não encontram mais soluções, aí eles correm para o povo de Deus. Como a congregação reagirá? O que ele encontrará? Críticas ou compaixão? Rejeição ou aceitação? Sobrancelhas levantadas ou mãos estendidas? Na tentativa de entendermos a mensagem de hoje, analisaremos alguns fatos da vida de um grande homem de Deus, Davi. Tentaremos, com isso, compreender os nossos atos fazendo uma comparação com os de Davi. Davi, o caçula de Jessé, em mais ou menos 2 ou 3 anos, passou de pastor de ovelhas a procurado, vivo ou morto pelo exército de Saul. Davi está em fuga, pois é procurado na corte de Saul. Seu rosto está estampado em cartazes de procura-se.
Seu nome aparece no topo da lista negra de Saul. Ele foge olhando por sobre o ombro, né? Tentando ver quem é que está seguindo, se está perto, se está para pegá-lo, como é que está a situação. Ele dorme com um olho aberto, come com a sua cadeira próxima à saída do restaurante, né? Trazendo isso mais para o nosso tempo, né? Uma pessoa assustada com alguma coisa, com mania de perseguição, que alguém está perseguindo, que alguém vai encontrá-lo, né? Se ele parar para comer, ele vai sentar ali no restaurante, na porta, bem próximo, com as costas protegidas e um jeito já bem próximo de, se tiver que escapulir rápido, é assim que Davi está se sentindo e se portando. Mas por que toda essa raiva do rei para com Davi? Davi, o tampinha da cria de Jessé, estava na boca do povo. Os inimigos temiam-no. Jonatas, o filho do rei, o amava. Mical, a filha do rei, casou-se com ele. O povo cantava: Saul matou seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Saul odiava. Mas para onde ele pode ir? Viu lá a perguntinha da historinha com que eu comecei essa reunião, né? O desesperado lá entra na igreja, né, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, como se portar, tal, né? Mas para onde mais ele pode ir? Davi estava assim. Para onde que ele poderia ir? Para Belém e arriscar a vida da sua família? Para o território do inimigo e arriscar a própria vida? Ele pensará em fazer isso mais tarde, né? É assunto para uma outra reflexão. Por enquanto, escolhe outro esconderijo e ele toma a mesma decisão do desesperado lá da historinha, ou, né, Davi tá antes, né? Então, ou o desesperado lá da historinha que eu comecei a contar, toma a mesma decisão que Davi. Para onde que ele vai? Ele vai para a igreja. Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque, bisneto de Eli, em Nobe, na cidade dos sacerdotes. 1 Samuel, capítulo 21, 1. Lembremos, né? Ele foi falar com Aimeleque, com o sacerdote Aimeleque, lá em Nob, na cidade dos sacerdotes. 1 Samuel 21, 1. E Davi garante a sua segurança mentindo para o sacerdote. 1 Samuel, capítulo 21, versos 2 e 3. Desesperado, Davi recorre à mentira. Isso nos surpreende, me surpreendeu, né? Eu li esse texto algumas vezes e nunca tinha prestado atenção a isto. No momento em que eu percebi essas mentiras de Davi, eu, né, levei aquele susto, falei, caramba, preciso entender isso aqui. Porque até então, até aqui, Davi fora brilhante, impecável, puro, verdadeira Branca de Neve em um elenco de bruxas, né? Todo mundo era ruim, todo mundo era perigoso, Davi não, Davi era o certinho. Então, a hora que a gente começa a perceber isso aqui, essas mentiras de Davi, caramba, o que está acontecendo? Vejam só, ele permaneceu calmo quando seus irmãos o repreenderam. Lembram lá da história? Aquele pai dele, Jessé, manda ele levar comida para os irmãos que estavam numa batalha, né? O rei Saul montou o exército, os irmãos deles estavam no exército, e ele foi lá levar comida para os irmãos na batalha. E a hora que ele chega lá, que fica sabendo da história lá de Saul, do Golias e tal, né? Ele fica querendo saber o que o rei faria se alguém vencesse. Cara, os irmãos dele falam: quem é você, rapaz? Você, estampinha, você veio aqui trazer comida para gente, nada mais do que isso. Os guerreiros aqui somos nós, né? Ele fica quieto quando os irmãos repreendem ele. Ele permanece forte quando Golias brameu, porque aí a hora que ele decide, o rei dá autorização para ele descer e enfrentar Golias, né? A hora que Golias vê aquele tampinha, aquele menininho descendo a colina para o vale para enfrentá-lo, né? Golias fala: que é isso? O que vocês estão pensando? E aí ainda quando vê Davi catando as pedrinhas lá, ele fala: sou algum cachorro agora para você ficar atacando pedra, não sei o que e tal.
né? Então ele permanece forte quando Golias, né, ruge lá e fala um monte de impropérios para ele. Ele manteve a calma quando Saul perdeu a dele, mas agora ele mente. Mente descaradamente como um chefe mafioso no confessionário, que está lá no confessionário, mas não quer falar a verdade pro padre lá, né? Vamos usar essa metáfora, né? Ele mente descaradamente, convincentemente. Saul não o havia encarregado de missão alguma. Ele é um fugitivo, injustamente, é claro, mas ainda assim um fugitivo. E ele mente sobre isso. O sacerdote não interroga Davi. E por que não interroga? Porque ele não tem razão para duvidar de Davi. Assim como nós, né, ficamos espantados vendo as mentiras de Davi. Por que que a gente fica espantado? Porque até aqui Davi era tudo certinho. Então o sacerdote, o que ele conhece de Davi, ele não tem motivos para duvidar. Apenas ele não tem nenhum recurso para ajudar. O que ele tem, diz a Davi, são os pães da presença. E só para quem não sabe, né, os pães da presença são os pães da proposição, que em hebraico é o lechem rapanim, né? Que são os pães que eram colocados, porque pães da literalmente, né, lechem rapanim significa pão da presença, pães da presença. Eram 12 bolos, né, feitos sem fermento, né, que eram colocados numa mesa no lugar santo como oferenda, como oferta a Deus, né? Estavam, por que pães da presença? Porque estavam sempre presentes em uma mesa especialmente dedicada no templo de Jerusalém como oferta a Deus. E no templo, né, ficava lá no lugar santo. Quem entra no lugar santo, imagine, a porta está aqui, né? Entrando, o sacerdote entrando, esta mesa ficava à direita de quem entra. À direita de quem entra no lugar santo, ficava a mesa, né? Os pães ficavam dispostos em 2 fileiras de 6, né? Eram 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Então, eles ficavam em fileiras de 12, da mesma altura, em cima de cada pilha, em cima de cada fileira, um incensário. O que o sacerdote tem, ele diz a Davi, são os pães da presença. É só o que eu tenho aqui, que são 12 pães de trigo que todo sábado o sacerdote ofertava a Deus. Todo sábado. Então ele colocava num sábado, ficava até o próximo sábado, quando o sacerdote aí trocava os pães, para sempre ter pães fresquinhos. Então, Davi, nesse dia, ele chega em Nob, lá no sacerdote, ele chega num sábado. Se você olhar o texto lá, é num sábado. Então, os pães da presença tinham acabados de ser colocados, tá? Acabados. E os pães da presença, ninguém pode comer. O único que pode comer os pães da presença é o sacerdote, e depois de uma semana, quando ele troca, coloca os pães novos, aquele velho, o sacerdote pode comer. Quer dizer, o pão de uma semana, que já está endurecido ali, depois de uma semana. Só o sacerdote que pode comer. E tem mais uma questão aqui, mas eu vou falar um pouquinho mais na frente essa outra questão, tá? E somente uma semana depois é que o sacerdote pode comer, né? E somente o sacerdote podia comer. Como se alguém quisesse comer pão de uma semana, né? A não ser que tivesse como Davi, né? Desesperado, faminto, louco para comer alguma coisa. Tá? Davi não era sacerdote, então Davi não podia, era só o sacerdote que poderia comer aquilo ali depois de uma semana. Davi não era sacerdote, então ele está fora de questão dar aqueles pães para o Davi. E o pão acabara de ser colocado sobre o altar. O que Aimeleque deveria fazer? Distribuir o pão e transgredir a lei de Deus? Guardar o pão e ignorar a fome de Davi? Aimeleque procura uma saída. Ele começa a pensar e pensar em voz alta, né? Começa a falar com Davi. Não tem o pão comum, só consagrado. E aí ele começa a buscar um motivo para dizer não a Davi, né? Se os soldados não tiveram relações com mulheres, ele está pensando, falando, né?
Porque aí ele fala, não, olha, se Davi falar, não, olha, né, não dá para segurar os soldados, eles tiveram, ele fala, opa, então não pode. Né, ele estava procurando um motivo para dizer não a Davi. Só que aí Davi, muito esperto, né? Davi diz que os seus homens não puseram os olhos, muito menos as mãos em uma moça. Mas e o pão consagrado? Quer dizer, Davi falou, olha, não, ninguém botou os olhos, muito menos as mãos em mulher. Né? Mas e aí o sacerdote, como é que ele faz? Tudo bem, Davi, né, os homens dele, ninguém teve relacionamento com nenhuma mulher. Mas o pão continua sendo consagrado e continua não podendo ser comido por outro que não fosse o sacerdote e só apenas após 7 dias. Né? E aí, para descrever aqui ó, a situação, né, eu fiz uma inferência aqui, né, eu imaginei como que Davi fez para tentar convencer o sacerdote a lhe dar os pães. Né? Davi põe o braço no ombro do sacerdote, né? Os dois de pé, lado a lado. Davi vai lá e põe o braço no ombro do sacerdote. Lembrem-se, irmãos, isso não está na Bíblia, é uma inferência minha, né? Eu estou imaginando como que foi essa cena, tá? Davi põe o braço no ombro do sacerdote e segue com ele caminhando em direção ao altar e sugere, sabe, Aime, já virou íntimo, Aime, não é mais o sacerdote Aimeleque, é o Aime. Sabe, Aime, meu camarada, o pão terá o efeito de sempre, ainda que tenha sido santificado na vasilha. 1 Samuel, capítulo 21, verso 5. Mesmo os pães consagrados, raciocina Davi, ainda são assados no forno e levam farinha. Pão é pão, certo? Mentir não era suficiente para Davi. Agora ele estava sendo com a leviano com as escrituras e tentando persuadir o pregador, o sacerdote. Funciona, porque o sacerdote dá-lhe o pão, dá-lhe do pão consagrado, visto que não havia outro além do pão da presença. 1 Samuel capítulo 21, verso 6. O texto vai aparecer aí. O sacerdote concluiu que o apelo maior era a barriga vazia. Ao invés de pôr os pingos nos is do código de Deus, ele supriu a necessidade do Filho de Deus. Como Davi retribui a compaixão de Aimeleque? Meu Deus do céu. Com outra mentira. Davi vira para o sacerdote, né? Ele come o pão, ele e os soldados dele lá comem o pão, se fartam, aí estão cheios, estão de, né? Como a gente diz aqui, de bucho cheio, né? Ele vira para o sacerdote, você não tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe a minha espada, nem outra arma qualquer, pois o rei exigiu urgência. 1 Samuel, capítulo 21, 8. Não fazia muito tempo, e a funda, o estilingue, né, do pastor, era tudo de que Davi precisava. Foi assim, com um estilingue e algumas pedrinhas que ele venceu o gigante Golias. Era tudo que ele precisava, ele não precisava de mais nada. Mas por que agora ele precisa de uma arma, de uma espada, de uma lança? Porque a sua fé estava vacilando. Aquele, Davi, né? Aquele que recusou a armadura e a espada de Saul, pede uma arma ao sacerdote. O que aconteceu com o nosso herói? Simples. Ele perdeu seu foco em Deus. Saul está no telão da imaginação de Davi. Consequentemente, começou o desespero. Ele ficou desesperado. Imagina assim, né? Para todo lado que Davi olhava, ele via os soldados de Saul procurando por ele, ele via Saul dando ordens, tragam-no vivo ou morto, que não sei o que e tal. Davi entrou em desespero. E aí, a sua fé em Deus, né, diminuiu. O desespero cria mentiras, por isso que ele mente tanto ao sacerdote. Incita o medo. Ele pede armas ao sacerdote, porque ele estava com medo, do jeito que ele estava não era suficiente para, caso fosse necessário, lutar. Ele não tinha armas para lutar. Esconde a verdade. Não há onde se esconder. Não há o que comer. Não há refúgio. Não há recurso. Adolescentes e grávidas, os de meia idade e os arruinados, os velhos e doentes,
E aqui eu estou trazendo, né, a mensagem para nós, né? Não há refúgio, não há recurso. Adolescentes e grávidas, os de meia idade e os arruinados, os velhos e doentes, para onde os desesperados podem ir? Para o que tem fome espiritual, a igreja oferece alimento. Eles podem ir ao santuário de Deus. Assim como aquele desesperado da historinha lá, que a gente ainda vai voltar nela, foi para a igreja. Davi, a hora que o desespero bateu, ele foi à cidade do sacerdote, foi ao santuário pedir ajuda ao sacerdote. Então, eles podem ir ao santuário de Deus, à igreja de Deus. Podem procurar um Aimeleque, um líder da igreja, com um coração voltado para almas desesperadas. Porque, assim, numa visão macro, a gente olha para a igreja e a gente vê o quê? Vê um pronto-socorro. O pessoal, quando decide vir para a igreja, decide porque está precisando de ajuda, está arrebentado, está destruído, não tem mais a quem recorrer. Aí ele vai para a igreja. Ainda bem, né? Para aqueles que decidem ir para a igreja. Aimeleque deu pão para Davi. Agora, Davi quer uma espada. A única arma que há no santuário é uma relíquia, a espada de Golias, o gigante. Está aqui, esta está perfeita, diz Davi. Olha que analogia linda, né? Aquele que entra no santuário de Deus com fome e desarmado, sai com a barriga cheia de pão e com a espada de um gigante. Uma simbologia maravilhosa. A igreja te dá alimento para te fortalecer para as lutas do dia a dia e arma para enfrentar as batalhas. Que lindo isso, não? Deem glória a Deus. O desesperado que decide buscar a Deus, decide ir ao santuário de Deus, ir à igreja e pede ajuda, ele recebe alimento para se fortalecer e arma para enfrentar as batalhas do dia a dia. Glória a Deus. Eugene Peterson, escritor e pastor, vê este intercâmbio como a função da igreja. Quer dizer, as pessoas, os necessitados, né, que vão à igreja, buscam a igreja para resolver essa necessidade. Então, esse intercâmbio, ele vê esse intercâmbio como a função da igreja. Um santuário, ele escreve, é o lugar onde eu, como Davi, consigo pão e uma espada, força para o dia e arma para a batalha. Romanos capítulo 8, verso 38 e 39. Para o fugitivo, a igreja oferece as armas da verdade. Romanos capítulo 8, verso 28. Pão e espada, comida e equipamento. A igreja existe para prover ambas as coisas. Ela consegue fazer isso? Nem sempre. Ajudar pessoas nunca é um negócio organizado, porque as pessoas que precisam de ajuda não levam uma vida organizada. Então é complicado, é difícil, é problemático você ajudar as pessoas. Mas a igreja se propõe a fazer isso. Elas entram na igreja como fugitivos, pedindo abrigo para escapar dos Saúls furiosos, em alguns casos, e das más escolhas em outros. Os Aimeleques da igreja, líderes, mestres, pastores e assim por diante, são forçados a optar não entre o preto e o branco, mas por tons de cinza. Não entre o certo e o errado, mas por um pouco de cada. E aí, se a gente pensar, né, com essa situação em mente, a gente pensar em Jesus, como que Jesus agia, de que forma que Jesus falava às multidões, a gente chega à seguinte conclusão. Jesus convida a igreja a se inclinar na direção da compaixão. 1 milênio depois dessa história de Davi, né, 1 milênio depois, 1000 anos depois desse acontecido, o filho de Davi, Jesus, lembra a flexibilidade de Aimeleque. Mateus capítulo 12, versos do 1
ao 5, quando Jesus entra com seus discípulos numa roça de milhos, né, num sábado, e estão lá a colher milhos, né, para comer, e aí são repreendidos, né, porque eles estavam fazendo aquilo num sábado. Aí Jesus repreende, né, os repressores e lembra da história de Davi. Falou: vocês não se lembram o que Davi fez? Como ele entrou no templo num dia de sábado e comeu dos pães da proposição? E aqui, sabe aquela história que eu fiquei, né, sobre os pães da proposição, do sacerdote comer, que não sei o que e tal? Porque o texto diz o seguinte, Mateus capítulo 12, né? Vou ler o texto para vocês. Mateus capítulo 12, do verso 1 até o 5. Vamos lá. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pela seara. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Sabe por quê Jesus fala isso? Lá no verso 5, né? Que no sábado os sacerdotes violam o sábado e ficam sem culpa, porque só aos sacerdotes eram permitidos comer o pão que fosse trocado, o pão velho de uma semana. Então, se ele é colocado num sábado e só no outro sábado pode ser retirado e colocado o pão novo, então era num sábado que o sacerdote tirava o pão velho. E só o sacerdote poderia comer esse pão velho. Só que tem um seguinte, tem uma vírgulazinha aí. Mesmo o sacerdote só podia comer esse pão no templo. O sacerdote não podia tirar esse pão do templo para comer em outro lugar, porque o pão era pão consagrado, era pão santo. Ele não podia ser comido em outro lugar que não fosse no templo. Então o sacerdote, quando comia esse pão no sábado, no templo. Então, por isso que Jesus fala que o sacerdote violava o sábado no templo e fica sem culpa. Entenderam? No final do dia, no santuário, a pergunta não deve ser quantas leis foram violadas, mas, ao invés disso, quantos Davis desesperados foram alimentados e equipados. Aimeleque ensina a igreja a procurar o espírito mais do que a letra da lei. Davi ensina os desesperados a buscar ajuda entre o povo de Deus. Davi tropeça nessa história? É claro que ele tropeça. Almas desesperadas sempre tropeçam. Mas pelo menos ele tropeça no lugar certo, no santuário de Deus, onde Deus atende e ministra aos corações desesperados. Davi ensina os desesperados a buscar ajuda entre o povo de Deus. Eu não disse que eu voltaria à historinha lá do início, daquele desesperado que está lá no fundo da igreja, tentando se esconder, que ninguém perceber que ele está lá? Voltemos a ela para encerrar essa nossa reflexão. O homem ofegante e descuidado está sentado na igreja durante a reunião. Eu mencionei o tamanho da congregação? Não? Era pequena. Uma dúzia ou algo assim de almas reunidas em busca de forças. Falei onde elas se reúnem? Não? Em uma sala no primeiro andar que elas tomaram emprestado em Jerusalém. E em que dia? Também não. No domingo. O domingo após a crucificação na sexta. O domingo após a traição na noite de terça. Uma igreja de discípulos desesperados acabaram de perder o seu mestre, aquele em quem eles depositavam todas as esperanças dele. Acabara de ser crucificado. Pedro, é esse o desesperado lá no fundinho da igreja? Pedro agacha-se na esquina e tapa os ouvidos.
mas não pode calar o som de sua promessa vazia. Eu estou pronto para a morte. Lucas capítulo 22, 33. Quando Jesus fala com ele, ele fala: Mestre, estou pronto para acompanhar-te onde for, para até a morte. Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus avisou ele que ele iria negar. Ele disse: não, de jeito nenhum. Estou pronto, inclusive para a morte, diz Pedro. Mas sua coragem desapareceu no fogo. Lá na hora que ele fica lá em roda da fogueira para se aquecer um pouco e é reconhecido, ele: não, sou eu não. E no meio da meia-noite. E agora ele e os outros desertores se perguntam: que lugar Deus tem para eles? Jesus responde à pergunta passando pela porta. Ele traz pão para a alma deles, paz seja convosco, João capítulo 20, verso 19, e ele traz uma espada para a batalha. Recebam o Espírito Santo. João capítulo 20, verso 22. Pão e espada. Ele dá ambas as coisas aos desesperados ainda. E aonde que Jesus faz isso? Na igreja. Hoje eu vejo aí uma série de coisas, uma série de gente falando que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja tem isso, que a igreja tem aquilo, mas esquece que são pessoas. A igreja é um pronto-socorro, como eu disse. Então lá chega um monte de gente, com um monte de problemas, desesperados. E até que eles se coloquem no caminho e comecem a separar esses males, né, que os acompanham, então essas coisas vão aparecendo e a igreja tem que lidar com isso. E é Jesus quem vai trabalhando, o Espírito Santo que vai trabalhando nesses corações, nessas almas, nessas mentes, e Jesus garante que Ele ainda dá pão e espada, força e arma para lutarmos. A paz sejam com vocês e recebam o Espírito Santo. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, irmãos. Não esqueçam de deixar o seu like, clicar o sininho lá, né, para receber as notificações do canal. Este é o canal Teolutube, eu sou o professor João Bessi e obrigado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Jesus está aqui para te fazer feliz, para te abençoar. Com Ele em sua vida tu terás guarida, chega de chorar. Aceite a Ele agora que terás vitória em seu coração.